Você tem dito a Deus: mostra-me, Senhor, o que fazer, me dá uma luz, porque você tem dito: eu estou cansado de ser enganado. Você tem afirmado isso, e Deus me colocou aqui agora diante de você para dizer o porquê você tem sido enganado. Porque você coloca a sua confiança nas pessoas. Você fica dependendo de A, B, C. Isso é um grave erro. Se você realmente está cansado de ser enganado, você tem que pegar essa confiança que você tem colocado nas pessoas, na sua capacidade, na sua formação, nos seus recursos, e depositar em Deus, colocar essa confiança em Deus. Desta maneira, meu amigo, a sua vida vai mudar. Aí sim vai dar certo. O que tem dado errado vai dar certo. E o que você tem sido enganado, você vai parar de ser enganado, manipulado pelos outros e pelas circunstâncias. Domingo agora, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, vai ser a noite do vai dar certo. E por que vai dar certo? Porque essas muralhas de Jericó da sua vida, Jericó foi a cidade mais antiga do mundo. Esse problema mais antigo, esse problema impossível, esse problema que você já vem arrastando há décadas, esse problema, ele vai ser resolvido. E eu vou provar para você. Preste atenção. O Templo de Salomão surpreende pela grandeza e também pelos detalhes fiéis às Sagradas Escrituras. Uma obra que atrai gente de todo o Brasil, inclusive pela primeira vez. É a primeira vez que eu venho aqui no Templo de Salomão. Eu sou do Piauí, de Pedro II Piauí. Eu congrego na igreja quadrangular. E a palavra de Deus diz que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, foi assim que eu me senti, né? Aqui eu me senti em casa. Aqui todo mundo aqui me recebeu muito bem, maravilhosamente bem. Eu amei. De quando eu entrei, que eu vi, eu fiquei maravilhada. O meu sonho era eu entrar no Templo de Salomão. Aqui, todo mundo aqui recebe a gente muito bem. Aqui, quem nunca veio aqui, que venha, porque aqui a gente recebe mesmo o Espírito Santo. Aqui é muito maravilhoso. Então, quem nunca veio, que venha. Eu não recebi preconceito de ninguém. Aqui é muito bom, maravilhoso. Eu senti como que Deus estivesse ali do meu lado. Eu não tenho nem palavras para me falar do que eu senti aqui hoje. O que me chamou mais atenção aqui foi dentro, né? Dentro é muito lindo, é maravilhoso. Aqui é a casa de Deus. É aqui que nós temos que buscar a Deus. É aqui que a gente tem que entregar tudo da gente a Deus. Nós somos do Acre, viemos de muito longe para poder conhecer o Templo de Salomão. Estamos a primeira vez no Templo de Salomão, mas nós estamos fazendo uma férias em família, né? Isso. E aproveitando conhecer o templo, que já era nosso desejo há muito tempo. A recepção é maravilhosa. As pessoas são cordiais, educadas e muito amáveis. Aqui nós nos sentimos amados, nós sentimos acolhidos. Nós somos de outra denominação e mesmo assim fomos amados do mesmo jeito, porque aqui só há um propósito. É como entrar no Santo dos Santos. É sensacional. É como se estivesse realmente na Terra Santa. É sensacional. Sem dúvida, eu estou num pedaço de Israel. A entrada é totalmente gratuita, totalmente livre. Não paguei absolutamente nada. O zelo, o cuidado me chamou muito a atenção, porque Deus merece o melhor. Então, eu creio que deram o melhor para Deus. Para nós que estamos aqui apenas somos peregrinos, então nós temos hoje o desejo de estar desfrutando do melhor de Deus. A gente, há algum tempo, tínhamos o desejo de conhecer por conta dessa obra, que é uma obra que está na Bíblia, conforme está na Bíblia, né? E aí a gente nunca, por mais que a gente viesse várias vezes em São Paulo, mas nunca conseguimos ter a oportunidade de vir aqui. E como eu tenho um propósito a ser feito, a qual eu vou fazer uma viagem a Israel para cumprir esse propósito, e eu assisti aquele filme, e foi ali que eu senti o desejo
de fazer esse propósito lá em Israel, eu tive também o desejo de primeiramente conhecer o templo, ouvir a palavra de Deus, é claro, e conhecer também para já sentir isso. Independentemente da sua crença ou religião, conheça a maior casa de oração para todos os povos, o Templo de Salomão. Entrada, estacionamento e creche são gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A senhora Francisca, frequentadora de uma outra denominação, venceu o preconceito, venceu as falsas notícias, fake news, que aqui no Templo de Salomão se cobra, há preconceito. Veio, foi bem recebida e, segundo as suas palavras, saiu daqui maravilhada, tudo lindo, tudo maravilhoso. A organização, as boas-vindas dos seguranças, como também dos levitas, dos auxiliares de pastores, como disse ela, tudo lindo. Deus quer que a sua vida seja linda, como linda também deve ser a presença dele, é a presença dele e a casa dele. O Templo de Salomão tem as suas portas abertas ao público e não cobramos absolutamente nada. O Estefanas Nascimento e a sua esposa Andréia Nascimento vieram também do Acre, pela primeira vez aqui ao Templo de Salomão, para conhecer este lugar tão único, tão singular. Eles tomaram conhecimento que há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas um único templo, dentre esses mais de 37 milhões, foi orientado, foi arquitetado, foi desenhado por Deus. E este é o Templo de Salomão. Eles pretendem ir a Israel, mas antes vieram aqui conhecer essa estrutura e participaram da reunião, onde tiveram uma experiência pessoal com Deus. Esse é o propósito da construção do Templo de Salomão. Que todos os povos, de todas as religiões e credos, ou ateus, pobres, ricos, bons, maus, cultos, incultos, conheçam o Deus vivo, o Criador. Tenham uma experiência com o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Inclusive, meu amigo, eu queria que você que tem se sentido rejeitado, você que tem se sentido abandonado, você que tem se sentido condenado pelos outros, Deus não te condena. E nós, do Templo de Salomão, também não lhe condenamos. Nós, da Universal, não vamos lhe condenar pelos erros que você cometeu, pelas escolhas erradas, ou pelas coisas certas que você deixou de fazer, ou pela religião que você escolheu seguir, a fé que você escolheu profetizar ou viver. O que nós vamos fazer é lhe ensinar a verdade, é despertar a sua fé. Nós vamos levar você a viver uma fé prática. Por exemplo, a água é símbolo do Espírito Santo. E Jesus disse que aquele que crê nele, como diz as Escrituras Sagradas, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós temos aqui no templo uma fonte que brota do solo sagrado. Essa água é potável. Você traz uma garrafinha vazia e você vai enchê-la aqui. Nós vamos colocar o adesivo, que é a palavra de Deus, e nós vamos fazer uso desta água nos primeiros 15 minutos do encontro com o Espírito Santo ao pôr do sol. Inclusive, o Senhor Jesus disse, tem essa passagem bíblica, onde Jesus afirma, está escrito, que ao pôr do sol, Jesus apareceu aos seus discípulos, num domingo, onde eles estavam reunidos, amedrontados pelas ameaças dos religiosos, dos desequilibrados, dos injustos, que o havia rejeitado, e ele disse, Pai seja convosco. E eles, naquele domingo, ao pôr do sol, tiveram uma experiência com o Deus vivo, pois Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Repita comigo, neste domingo, fale por favor, repita, neste domingo, ao pôr do sol, eu terei a minha experiência pessoal com o Deus vivo. Pois Jesus, diga, Jesus ressuscitou. Lembraram de mim
E Abel escolheu o melhor do seu rebanho, o que muito me agradou. Diferente de Caim. Caim trabalhava na agricultura. Já Abel era pastor de ovelhas. Ambas ocupações eram dignas e reconhecidas por Deus. Contudo, a forma como cada um usou o fruto desse trabalho para glorificar o Senhor se tornou o motivo da aprovação de um e da reprovação do outro. No mundo existem dois grupos de pessoas. O grupo representado por Abel é aquele que se preocupa com o altar. Já o grupo representado por Caim é aquele onde a sua maior preocupação está relacionada aos bens deste mundo. Insensatos e cegos, pois qual é a maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? O altar é a morada do Criador da fé, do universo e tudo que nele habita. No altar, tudo se torna possível. Por isso, tudo que apresentamos no altar se torna santo. É do altar que vêm as revelações de Deus para a nossa vida e é por isso que também honramos a Deus no altar. Domingo é o dia separado por Deus para honrá-lo com nossos dízimos e ofertas, e estaremos diante dele. E agora? A gente espera. Deus aceitou o nosso presente, cara. Deus aceitou. Neste domingo, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo, às 18 horas no Templo de Salomão. Chegue cedo. O que eu recebia era muito menor do que as contas que eu tinha. O pouco que eu recebia ia pro ralo, era como se fosse pôr assim num saco furado. Meu nome é Flávio Domingos, sou corretor de seguros. E como todo mundo que vem do Nordeste, vem com a visão para trabalhar aqui em São Paulo, né? Trabalhar e poder ter uma vida um pouco melhor. Então aqui eu fui morar na periferia, não passei fome, mas assim, era tudo muito difícil. A gente tinha aquela visão de que estudar pouco e já ir trabalhar para poder ajudar a família, no sustento da casa, né? Porque a gente morava num lugar, numa casa que era a casa do meu tio, cedida por ele. A pouca conquista que eu tinha, né? Logo eu perdia. Primeiro eu fui ser vendedor, né? Eu fui ser vendedor de uma empresa, né, de plano de saúde. E dentro dessa empresa eu vi que tinha alguns corretores de seguros que tinham condição financeira um pouco melhor. Então eu, inspirado nessas outras pessoas, né, nesse outro mercado, né, fui fazer um curso de corretor de seguros para aprender a trabalhar com seguros. Minha visão era o quê? Era ter uma casa e um carrinho, só isso. Porque minha família, minha mãe não tinha casa, né? Então eu morava de favor. Então eu queria ter uma casa para mim e um carrinho velho. Então essa é a minha visão, ter um salário razoável. Então eu comecei até bem, né? Consegui comprar um carro, tudo, né? Consegui dar entrada no apartamento, mas eu não tive sucesso, né? O apartamento eu acabei perdendo, eu entrei num golpe, né? O carro, vira e mexe eu bati o carro, aí tinha que trocar, enfim. O que eu recebia era muito menor do que as contas que eu tinha. O pouco que eu recebia ia pro ralo, era como se fosse pôr assim num saco furado. Eu era noivo, né? Era noivo já há 10 anos, né? E não conseguia casar. Tudo que eu fazia não dava certo. Então, além dos problemas financeiros, problemas sentimentais, problemas familiares, ainda havia um problema de saúde dela. Meu cunhado, que fazia já parte da igreja. Ele viu a situação da gente, fez o convite para a gente participar da reunião. A gente veio, participou, no começo a gente via todos os dias, né?
E assim, já no começo, né, há poucos meses, né, eu já me tornei dizimista. E já comecei a ver uma diferença na minha vida. Porque na vida da gente que trabalha por conta, né, com negócio, com corretagem, né, não é só a questão financeira, mas a questão de você estar bem também espiritualmente, estar motivado. Começou a abrir minha visão, né, aquilo que, por exemplo, que eu estava ali 10 anos sem conseguir casar ali, já marcou, a gente foi lá e marcou o casamento. Aquilo que estava amarrado começou a desamarrar, né? A gente começou a vida começou a fluir, a gente começou a ter nova perspectiva de vida, novos objetivos, né? Motivação, né? Passamos a ter até mais alegria, porque quando você tem uma esperança, né? Então isso acaba te motivando, dando mais alegria para você ir adiante. Eu passei a ter oportunidades diferentes, comecei a ter visão diferente, Deus foi vendo pessoas que foi agregando no meu trabalho e eu comecei a crescer, né? Dentro daquela profissão que eu não tinha perspectiva. Consegui casar, né? Consegui pagar todas as contas, né? Consegui comprar um carro, né? E quer dizer, minha vida já começou a andar, assim, de uma forma que nunca andou. Né? Quer dizer, o que aconteceu em 6 meses na minha vida, né? Eu já estava há vários anos, né, buscando e nunca tinha acontecido, porque eu achava que tudo era na força do meu braço, tudo era eu, né? Eu Flávio, que tinha que conquistar, eu Flávio que tinha que resolver, né? Mas depois que eu comecei a colocar Deus na frente, Deus em primeiro lugar, né? Aí eu comecei a ver resultado na minha vida. Eu comecei a ser o segundo, né? E Deus o primeiro. Hoje, assim, graças a Deus, nós temos uma casa própria, né? Casa própria quitada, né? Temos um apartamento também, né? Nessa casa própria nós temos a sede da empresa, que é uma sede própria, nossos carros, né? Temos condições de viajar, já viajamos para o exterior, graças a Deus, foi uma conquista também. E assim, Deus sempre nos surpreende, né? Com uma coisa que a gente não espera. Hoje eu tenho muito mais do que eu queria quando eu cheguei na igreja. Eu queria só apenas ter uma casinha e um carrinho. Hoje eu tenho, por exemplo, 2 imóveis, tenho uma empresa próspera, tenho uma carteira com muitos clientes bons, é uma empresa que está muito bem avaliada no mercado e, acima de tudo, eu tenho paz, a certeza que Deus vai estar ali conosco. Para o que der e vier, não tem dinheiro no mundo nenhum que paga essa paz, né? Essa alegria, essa força, né? Porque quando a pessoa está ali junto com Deus, ali, né, em comunhão, né, seguindo a Deus, né, então Deus ele não vai deixar você entrar num caminho errado, né? Você tem a certeza que você vai estar no caminho certo, embora todo mundo fala que está errado, mas quando Deus fala que está certo, acabou. O senhor Flávio hoje vive uma vida de qualidade, bem-sucedido e, o mais importante, cheio do Espírito Santo, que o permite ser um bom esposo, um bom pai. Essa é a proposta de Deus, em você honrá-lo em primeiro lugar. Quando Deus pediu ao seu povo que dedicasse tudo que estava em Jericó de valor a ele, ao tesouro da sua casa, não era que Deus precisava de algo, Deus não precisa de nada, mas Deus pediu para que houvesse uma diferença entre os que lhe servem e os que não lhe servem. Quando a gente serve a Deus, em primeiro lugar, então Deus nos dá a vitória, Deus nos dá a sua bênção e aquilo que você conquista, você estabelece com saúde, com um casamento abençoado, com uma família unida, com a prosperidade, o sucesso profissional, tudo para glorificá-lo. Este homem passou por momentos difíceis, mas ele venceu quando ele decidiu fazer o voto de Betel, que é porta do céu, Deus em primeiro lugar e eu em segundo. E foi assim que o senhor Flávio venceu todos os problemas antigos, problemas que antes ele não conseguia. Antes ele era frustrado. Por mais que ele tentasse, as muralhas eram intransponíveis. As muralhas de Jericó eram muralhas consideradas também intransponíveis. Era a cidade mais antiga do mundo. Mas porque Josué teve a coragem, com os guerreiros, de obedecer à orientação de Deus, mesmo sendo criticados e zombados pelos soldados de Jericó, eles guardaram a fé. Guarde a sua fé, você que está sendo zombado por familiares, conhecidos, vizinhos, clientes, funcionários, colegas de trabalho. Mantenha-se fiel a Deus, meu amigo. Mantenha-se fiel a Deus. Honre a Deus em primeiro lugar
porque as muralhas de Jericó da sua vida vão começar a ruir a partir deste domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão. Nós vamos lhe ungir, nós vamos lhe consagrar para esses 7 dias que estaremos rodeando as muralhas de Jericó. Diz aqui o texto bíblico em Hebreus, capítulo 11, versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. As muralhas de Jericó foram rodeadas por 7 dias. E no 7º caiu, quando então se tocou as trombetas, se deu o grito de guerra: eia, subamos e possuamos o que é nosso. E então Deus fez as muralhas ruírem e os seus servos, o seu povo, subiu e possuiu não apenas a Jericó, mas toda a terra prometida, que tinha 31 cidades. Quantos problemas antigos você tem? Quantos obstáculos você tem na sua vida? Eles serão superados neste domingo, dia 5, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas ao pôr do sol. Meu nome é Joelza. Antes do Espírito Santo, eu tinha uma vida atribulada. Tudo que eu fazia não dava certo. Desde a profissão, os trabalhos, sempre tinha algum problema. Meu nome é Tiago. Antes do Espírito Santo, era um rapaz que tinha vícios, bebia muito. Tinha que ir pro baile com vinho, com a maconha, entendeu? Aí chegava lá, já era mais forte. E assim foi indo. Foi por conta já de 24 anos, né? Joelza e Tiago não se conheciam. Possuíam problemas distintos, mas de igual modo, carregavam consigo uma dor. Cada um tentava vencer a tristeza com aquilo que consideravam um possível refúgio. Tentava vencer essa tristeza através de festas, de amizades, né? Para lugares inadequados. Então, sempre buscando amizades, mas aí aquela alegria passageira, e que aí quando voltava para casa, o vazio novamente, né? Porque era só aquele momento que eu achava que estava bem, mas que quando chegava em casa, no meu ambiente, voltava a tristeza. Tive um relacionamento que não deu certo, né? Teve uma filha, né? E todo esse momento de frustração, né? Pelo relacionamento não ter dado certo, a baixa autoestima, né? Porque em todos os aspectos, tudo dando errado, né? Sempre, após várias tentativas, tudo dando errado. Enquanto Joelza sofria por nada dar certo em sua vida, Tiago seguia descontando nas pessoas a revolta que sentia. Era muito explosivo, achava que todo mundo que olhava para mim estava falando de mim, entendeu? Brigava com todo mundo, não tinha paz para dormir, era desse jeito. Praticamente bebia, usava para tentar encher, né, um vazio. Era uma alegria momentânea, né? Uma alegria momentânea, mas quando passava o efeito, aquele vazio voltava, né? Aí que comecei a perceber que eu tinha depressão, né? Entrei em depressão. Foi por conta que eu comecei a beber mais. Cheguei em torno de uma noite, 2 noites, chegar a fumar 100 crack. Uma noite só. E chegar ao ponto de acabar a droga, acabar a bebida, acabar o dinheiro, e a tristeza continuava. O vazio era um buraco. Cheguei a pensar em tirar a própria vida, achando que isso ia resolver, né? Tirar a própria vida ou aceitar o convite para o verdadeiro encontro com a paz. Essas 2 pessoas disseram sim para a chance que mudou suas vidas. Então, hoje, com o Espírito Santo, eu sou uma outra pessoa, certo? Eu tenho paz, né? Eu tenho uma tranquilidade, né? Eu consegui, mesmo nesse momento de pandemia, eu consegui um novo trabalho. Então, eu tenho uma pessoa do meu lado, onde nós caminhamos juntos. Então, uma vida abençoada. Então, todo aquele momento de tribulação ficou lá atrás. Então, hoje, através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, eu tenho uma vida abençoada. O Espírito Santo na minha vida é tudo, né? O meu primeiro é tudo, né?
onde me dá forças para continuar, né, para depositar em meus sonhos tudo, porque eu sei que eu posso confiar através da minha fé que eu vou conseguir os meus objetivos, porque eu tenho um Deus, né, que está em primeiro lugar na minha vida. Né? Por mais que venham os obstáculos, eu sei que vai dar certo. Sempre vai ter algo que me dá esperanças. Esse mesmo convite de esperança chegou para Tiago, que hoje confessa: o Espírito Santo trouxe a paz que ele tanto buscava. Através de um convite na vila, eu vim numa reunião que no primeiro dia já fui curado dos vícios. Foi quando eu comecei a vir às reuniões em busca do Espírito Santo e fui batizado em uma dessas reuniões. Hoje eu tenho paz, entendeu? Hoje eu durmo sossegado, não dependo mais de vício, de bebida, de drogas, não tenho depressão, sou uma pessoa decidida, entendeu? Minha vida é restaurada. Hoje o Espírito Santo representa para mim tudo, né? É a força de onde que eu tiro para vencer cada dia. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Vindo nessas reuniões de domingo, para mim representa avivamento, né, do Espírito. Você sai com uma força que é inexplicável, vou falar para você. Aquele renovo. Hoje o Tiago não é nem a sombra do passado. Joelza e Tiago são exemplos de que só com o Espírito Santo é possível sentir-se completo. Venha buscar essa plenitude para a sua vida. Domingo, ao cair da tarde, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A senhora Joelza tinha uma vida atribulada, porque nada dava certo na sua vida. Teve um relacionamento, se tornou mãe, frustrada, um casamento destruído. Essa mulher que chegou a desejar até mesmo dar cabo da sua própria vida diante de tantas frustrações, tantas tribulações. Ela não tinha paz, mas quando ela teve a sua experiência com o Espírito Santo, aquela angústia, né? Aquela tristeza, aquele vazio foi substituído pela paz, pela alegria, pela força que só o Espírito de Deus pode nos dar. Ela estava carregada. Havia muitas muralhas na vida da senhora Joelza. Muralhas internas e externas. Mas quando ela recebeu o Espírito Santo, as muralhas internas, traumas, angústias, vazio, tristeza, foram superadas e as muralhas externas também foram superadas. A exemplo também do Tiago. O Tiago que teve muitos vícios, o Tiago que teve uma infância, uma adolescência problemática, fez escolhas erradas, e ele que tinha um caráter possessivo, agressivo, explosivo, brigava com todos e com tudo, por tudo e por nada, ele não tinha paz, nem paz interior e nem permitia que as pessoas ao seu redor tivessem paz também. O que o Tiago precisava? De uma purificação, como também a senhora Joelza. Eles precisavam de purificação. E é o que você precisa. Você, católico, eu estou falando com você, judeu, você, evangélico, espírita, não importa a sua religião. Você precisa de ser purificado. E Deus sempre usou a água como instrumento de purificação. A água até hoje é usada como um instrumento, um meio de nos purificar. Quem não gosta de tomar um banho, não é verdade? De estar limpo, colocar uma roupa limpa. Por mais cansado que você esteja, quando você toma um banho, você se sente refrigerado, renovado. A água é símbolo do Espírito de Deus. Sem água não há vida no planeta Terra. Então, Deus, ele vai usar a água aqui do poço do solo sagrado, do Templo de Salomão, para purificar você. Chegue cedo, traga uma garrafinha. Nós vamos colocar o adesivo com a palavra de Deus na sua garrafinha e no momento da oração, da purificação, você vai beber desta água. E você que está viciado vai ser liberto, a exemplo do Tiago. Você que tem vivido uma vida atribulada, uma vida problemática, você, mãe solteira, você que se sente órfão de pais vivos, você que se sente viúvo de esposa viva. Está faltando o Espírito Santo em você, está faltando o Espírito de Deus no seu casamento, na sua família.
neste domingo ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, nós vamos realizar o momento da purificação. Para mais informação, eu peço que você ligue agora para a nossa central de atendimento. Nós temos uma equipe de auxiliares aqui do templo, como também levitas, esposas de pastores, à sua inteira disposição através do número 3573-3535, 0 operadora 11. Repita comigo, 3573-3535. Para você que está fora de São Paulo, DDD 11, 0 operadora 11. Liga agora, desabafe com um dos nossos auxiliares, levitas, e eu tenho certeza que eles vão falar não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir para mudar de vida. Meu nome é Danilo Costa, eu tenho 43 anos e eu sou advogado. Eu tinha um preconceito muito grande quanto à Igreja Universal. Eu tinha aquela noção, eu tinha na verdade uma ideia já formada na minha mente, né, de que os pastores e toda a organização da igreja era um grupo de estelionatários, né, todos treinados e bem treinados para conseguir arrancar dinheiro através das ofertas, né, das pessoas que chegavam até ali. Nas conversas com amigos, familiares, né, sempre o assunto a respeito do bispo era motivo de chacota, né? Eu participei, eu fazia parte de uma denominação muito tradicional. Eu fiz durante vários anos parte dessa denominação. E lá também eles colocavam a Igreja Universal como uma seita. Eu aceitava participar de qualquer denominação, né, de conhecer, mas a Igreja Universal não, eu nunca colocaria os meus pés lá. Eu era assíduo na igreja, eu frequentava as reuniões, né, semanalmente, aos domingos, durante a semana, mas aquele vazio e aquela vontade de morrer não saía de dentro de mim. E eu não entendi o porquê, eu pensava, poxa, mas eu estou na igreja há tantos anos, e eu até fui conversar com o pastor, né, com o meu líder religioso na época. Poxa, eu estou há tanto tempo na igreja e eu sinto um vazio, por que isso? E ele não soube me responder. Eu tinha um medo do futuro, uma insegurança, um medo do que seria o dia de amanhã, e aquilo me trazia uma perturbação muito grande. Na minha família sempre teve um histórico também de problemas na vida sentimental, né? E a minha vida estava caminhando para o mesmo caminho, porque a pessoa com quem eu namorava na época, eu já tinha planos até de casar, mas eu não gostava dela, eu não conseguia gostar da pessoa que estava comigo. E eu achava dentro de mim que eu nunca iria conseguir ser feliz na vida sentimental. Eu conheci a Igreja Universal através de um convite de um amigo de trabalho. Ele me convidou para ser padrinho em uma consagração de voluntários. Mas eu não sabia que se tratava da Igreja Universal, né? Até mesmo por isso que eu aceitei o convite. E durante a reunião, eu estranhei a diferença que havia entre a reunião na Igreja Universal e o que eu estava acostumado até então, né? E eu lembro que até olhei e falei, poxa, esse pessoal ele deve ter uma estrutura assim de uma assessoria muito preparada por trás, porque todos eles são incisivos, eles falam da mesma forma, com aquela certeza, com aquela convicção. E em que pese eu estava ali com muito preconceito, mas aquela palavra que ele falou, aquilo entrou dentro de mim e causou um certo impacto, porque eu nunca tinha ouvido falar que existia cura para depressão e que havia solução para o meu problema. Então eu resolvi voltar, né, para eu concluir se realmente eram estelionatários ou eram pessoas ali que realmente queriam ajudar as pessoas. E ali eu comecei a participar das reuniões. E quando o pastor ali no altar ele pregava, era algo que eu nunca tinha experimentado, era como se uma luz brilhasse dentro de mim e como a minha mente se abrisse. Mas quando o pastor falava a respeito de dízimo e oferta, a minha concepção ela transformava imediatamente. Eu não aceitava aquilo. Eu falei, poxa, só tem uma forma de eu saber. Eu vou fazer o que ele está falando, né? Eu vou começar a obedecer, eu vou me tornar dizimista, eu vou me tornar ofertante.
E aí eu vou tirar a prova se realmente o que ele está falando é verdade. Mas se não acontecer o que ele está falando, eu vou voltar aqui durante a reunião principal, eu vou vir até a frente do altar e vou falar na frente de todo mundo que ele é um mentiroso. Então eu usei a minha fé de uma forma diferente, né? Que eu até me surpreendi, mas foi essa a minha fé no momento, né? E faltava alguns dias para terminar o mês. E no dia seguinte eu fechei um contrato muito grande que foi muito mais que o dobro no final. A contabilidade foi muito mais que o dobro do melhor mês que eu já tinha tido até então. E eu lembro que eu, sozinho no escritório da empresa, eu comecei a falar, poxa, é verdade, né? Realmente funciona o que ele falou. Ali eu resolvi me entregar por completo. Eu ouvi falar do Espírito Santo, né? Eu estava na igreja há um certo tempo, eu lembro que eu coloquei como uma meta principal da minha vida receber o Espírito Santo. Foi algo assim maravilhoso, foi algo diferente. Eu me senti ali, era como se eu fosse filho de Deus. Na hora, aquele vazio que eu trazia desde a infância, ele saiu imediatamente. Imediatamente. Eu nunca senti aquilo. Se eu soubesse, olha o tempo que eu perdi. Eu tinha buscado antes, né? Se alguém chegasse para mim e falasse, olha, você não vai conseguir, eu ia dar risada da pessoa, com certeza. Porque dentro de mim, aquela fé, ela falava tão forte que as palavras negativas, elas não conseguiam mais me atingir. Eu mudei completamente. Nunca mais, olha, nunca mais eu... Nunca mais eu tive aquela tristeza, aquele vazio, aquela solidão, aquilo que faltava dentro de mim, que nem eu sabia explicar, eu nunca mais tive. Quando eu recebi o Espírito Santo, a minha vida foi outra. Hoje eu sou muito feliz, eu sou bem casado. Hoje nós temos 12 anos de casado, né? Um casamento feliz, a gente vive muito bem, um entende o outro, né? Hoje eu amo e sou amado. Hoje o meu relacionamento, a minha casa, ela é um pedaço do céu. Eu posso com certeza afirmar isso. A dica que eu dou para as pessoas que têm preconceito contra a Igreja Universal é que elas venham e tirem a própria prova. Não fique esperando, né? Não fique postergando, não vá pelo que as pessoas ou pelo que a mídia fala, porque aqui Deus, Ele pode, Ele quer e Ele pode mudar a tua vida. Então não deixe a fake news, não deixe as conversas te pedirem de vir até a igreja. Não é? Venha, uma vida diferente, uma vida mudada, ela te aguarda aqui. Basta você acreditar e usar a tua fé. Vergonhosamente, o seu Danilo frequentava uma denominação onde se falava mal da Igreja Universal. E ele alimentou esse preconceito e acabou julgando a nós, servos de Deus, e ao trabalho do Espírito Santo realizado pela Igreja Universal, que tem salvado a milhões de vidas, não apenas no Brasil, mas em mais de 136 países. Estamos estabelecidos em 136 países. E a igreja tem provado, nesses 44 anos, que ela não é de um homem, ela não é invenção de um homem. A Igreja Universal não é uma religião. A Igreja Universal é o corpo de Cristo, pois Jesus é o nosso cabeça. Nós seguimos e praticamos o que está escrito na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Nós não vivemos e não ensinamos um evangelho social. Nós vivemos e ensinamos um evangelho sacrificial, bíblico, pois Jesus Cristo disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sacrifício, sacrifício, sacrifício. Mas também, o que acontece? Isso, transformação. Está aí, ó. Agora você entende por que na sua religião e por que você que se intitula religioso tem uma vida problemática, de vícios, de manias, de costumes feios. Você se diz de Deus, mas consome pornografia, drogas, mente, está envolvido em esquemas, é uma pessoa orgulhosa, tem mágoas. Como é que pode você ser de Deus e ter trevas dentro de você? Hoje o Danilo tem o Espírito Santo. Ele fez uma prova, ele provou a palavra de Deus e Deus mostrou para ele que o caminho
é a obediência. E chegou a sua vez, meu amigo. Chegou a vez de você, que ao início do programa falávamos, né? Você tem dito, por que as coisas na minha vida, né, têm dado errado? Por que eu estou sempre sendo enganado? Por que as pessoas estão sempre me enganando? Porque você escolheu depositar a sua confiança nas pessoas. Você decidiu tomar e fazer escolhas em cima da opinião dos outros. Acabou. Chega, basta. Você tem que fazer uma prova da palavra de Deus. Domingo agora, ao pôr do sol, você vai provar a palavra de Deus aqui no Templo de Salomão. Se não acontecer nada, se não houver uma diferença entre antes e depois, você não terá que voltar nunca mais. Lares destruídos e famílias desunidas. Essa tem sido a realidade dentro das casas hoje em dia. Brigas, tragédias, vícios, doenças e tantas outras situações têm atingido as famílias brasileiras. Há tantas pessoas que buscam incansavelmente a paz em seus lares, mas devido a tantos problemas não encontram uma saída. Onde deveria haver paz, há brigas, e onde deveria haver união, há desunião. Para restaurar a paz e a harmonia nos lares, os evangelistas do Templo de Salomão, na tarde de domingo, mobilizaram-se para visitar cerca de 3.000 casas espalhadas na cidade de São Paulo. Milhares de pessoas abriram as suas portas e seus lares se tornaram verdadeira casa de oração. A paz esteja nesta casa. Felicidade faz morada nessa casa abençoada. É a promessa que o Rei dos Reis nos deu. Queria agradecer à Igreja Universal do Reino de Deus por trazer oração para famílias aqui do bairro, né, na comunidade. Eu recebi uma oração na minha casa, que eu estava com muita dor, mas agora, em nome de Jesus, eu estou bem. Casais, e que haja paz para todos os casais. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É rápido, fácil e seguro. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você. Aqui você também encontra todas as contas para fazer uma transferência bancária. Pelo Pix. No aplicativo do seu banco, escolha a opção e-mail. Digite a chave doar@universal.org e coloque o valor. Confira primeiro se aparece o nome da Igreja Universal na tela de confirmação. E pronto. Pelo aplicativo da Igreja Universal no seu smartphone ou tablet, clicando na opção Doações e seguir as instruções. Depois, não esqueça de apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 3333. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. Eu quase tive overdose por causa da cocaína. Eu me sentia como se eu estivesse num labirinto e eu não achava saída. Meu nome é Cirleia Lisboa, tenho 37 anos. Eu nasci na Bahia, em Boa Nova. Assim, eu vim para São Paulo com 8 anos de idade e eu cresci num lar totalmente destruído, com brigas. Meu pai, ele agredia minha mãe até sangrar. Teve vezes que ele puxou faca para ela e ela para ele também. Quando meu pai bebia, ele ficava muito agressivo.
Ele não se importava se a gente era filho ou não. Se a gente se intrometesse, porque você é criança, você viu seu pai agredindo a sua mãe, você quer se meter ali, você quer separar. E assim ele acabava agredindo a gente também. Olha, os vícios com certeza influenciou, né? Porque eu via meu pai bebendo, fumando, e eu achava que aquilo era certo, porque se eles faziam, eu ia fazer também. Com 14 anos, né, eu comecei a fumar cigarro e a beber também, né? E com 18 anos, eu conheci as drogas. Primeiro eu usei lança-perfume e maconha. Só que eu queria algo mais forte, mais intenso. E um amigo me apresentou a cocaína. Ele falou assim, Leia, a cocaína ela vai te dar coragem. E realmente eu comecei a usar a cocaína. Aí foi a minha desgraça. Porque veio a cocaína, as bebidas, você faz tudo muito intenso. Você quer, quanto mais você usa cocaína, mais você quer usar. Eu quase tive overdose por causa da cocaína. Teve época que eu andava com o nariz todo machucado, porque a cocaína ela vai comendo tudo por dentro, seu nariz, tudo. E foi bem difícil. E daí veio a depressão. Entrei em depressão profunda. Era um vazio terrível. Depois que aí passava o efeito das drogas, né, o efeito da bebida, vinha aquela depressão, aquele vazio que nada preenchia. Eu não queria tirar minha vida. Embora esse desejo era muito grande, eu chorava, eu entrava em desespero, porque eu não queria fazer aquilo. Já cheguei a pegar faca para me matar e eu lutava contra aquele desejo, né, de tirar minha vida. E foi assim que eu cheguei à igreja. Na verdade, eu já sabia do trabalho da igreja, só que eu odiava. Eu odiava a Igreja Universal. Nossa, eu odiava o Bispo Macedo. Quando falava do Bispo Macedo, me dava uma ira tão grande. Só que nesse dia, eu falei, não, eu vou até a igreja, porque eu sei que lá vai ser o único lugar que eu vou me libertar. Foi quando eu cheguei até a igreja, participei da reunião, recebi aquela oração. Quando eu recebi a oração, eu senti paz, que eu nunca na minha vida, eu tinha sentido aquela paz, uma paz, eu estava com um peso tão grande, parecia que eu carregava um caminhão em cima de mim. E depois da oração, o peso saiu, e eu senti leve. E foi quando eu ouvi o homem de Deus, o pastor, falar assim no altar, se você obedecer, teve a pregação, ele falou, se você obedecer, você vai mudar de vida. E a partir daquele momento eu falei, eu vou obedecer. Porque se eu sair daqui do jeito que eu estou, eu vou me matar. E através de uma oração que eu recebi, eu tô em paz. Saiu aquele peso, então eu vou obedecer. O preconceito saiu, porque assim, eu achava que a igreja queria o meu dinheiro. Quando eu cheguei lá, eu recebi uma oração de graça. Eu recebi aquele atendimento, porque depois o pastor me atendeu tudo de graça. Eu não paguei nada. Dali, eu saí diferente daquela reunião. Eu consegui dormir, porque eu não dormia, porque eu via vulto, ouvia vozes. Mas depois daquela oração eu dormi tão bem. E eu acordei decidida, e eu falei assim, eu vou todos os dias. Quando eu ouvi a voz do Bispo Macedo, já era diferente. Eu falei, meu Deus, com o amor que ele tem pelas pessoas é tão grande. Olha o jeito que ele trata as pessoas. Mudou todo o preconceito que eu tinha. Eu tinha muito ódio dele. Ele nunca fez nada pra mim. Eu não entendia por que esse ódio, mas eu tinha. Depois acabou. Tudo é uma decisão, né? Eu não vou usar mais cocaína, eu não vou beber mais. Ali eu decidi largar os vícios. E eu comecei, e eu larguei, não tive recaída, não tive vontade, porque eu decidi. E eu ia todos os dias na reunião, e o pastor sempre falava do Espírito Santo. Eu falei, poxa, eu preciso desse Espírito, eu preciso receber. Eu cheguei até uma obreira, e eu falei para ela assim, o que é o Espírito Santo? Eu
perguntei para ela o que era o Espírito Santo, porque eu queria conhecer ele. Ela mandou, eu lembro, eu nunca esqueço. Leia, lê o Novo Testamento. O Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus dentro de você. E eu comecei a ler o Novo Testamento, eu comecei a buscar, eu orava, eu trabalhava, né? Os momentos livres que eu tinha, eu ia buscar o Espírito Santo. Eu ia no banheiro, buscava um pouquinho. Quando eu estava em casa, eu reservava um cantinho ali, eu buscava de madrugada. Eu cheguei na igreja em fevereiro, né? Em junho para julho, teve a fogueira santa. E eu sacrifiquei, eu coloquei toda a minha vida por inteiro. Porque assim, eu já estava obedecendo, mas não era o suficiente. Eu tinha que entregar tudo. E eu entreguei toda a minha vida no altar, porque eu queria o Espírito Santo e eu ia receber. Eu falo assim para minhas amigas, elas dão até risada. Eu não dava paz para o Senhor Jesus, eu queria Ele de qualquer jeito. E foi quando eu recebi. Foi numa quarta-feira de madrugada, nem foi na igreja, foi em casa. De 3 da manhã, de quarta para quinta. Foi quando eu falei para Deus, de joelho assim na minha cama, que eu precisava dele. Eu não queria sair da presença dele. E para mim permanecer, eu tinha que receber ele. Não adiantava só eu frequentar a igreja. Ia chegar um tempo que eu ia acabar saindo. Eu precisava do Espírito Santo, eu necessitava dele. Eu tinha sede dele. Eu expressei todo o meu desejo ali, falei com Deus. E foi aí que eu recebi. Não tem como esquecer, é um dia glorioso, né? Uma alegria tão grande, uma alegria, uma certeza e a paz que não sai de você, a certeza de que Ele é com você, de que você vai vencer, é muito grande. Às vezes a gente se torna até chata, né? Porque você recebeu aquela alegria e você quer passar para todo mundo aquilo que você recebeu. Quando a gente recebe o Espírito Santo, você não é mais egoísta, né? Nasce aquele amor dentro de você de ajudar as outras pessoas, de querer falar dele para as outras pessoas. Porque o Espírito Santo, ele é a própria alegria dentro de você, né? Você não precisa de coisas e pessoas para te preencher. Você tem a própria alegria, você tem paz, você tem certeza de que você pode passar o que for, mas a certeza de que Ele é com você. E hoje eu sou feliz. Não preciso de momentos. Hoje eu tenho a própria alegria dentro de mim, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é minha maior riqueza, é minha maior alegria. Aquela Leia vazia, triste, que precisava de coisas e pessoas para preencher. Hoje eu não preciso. Posso estar sozinha, onde for. Eu sei que Ele está comigo. A alegria está aqui dentro. O lugar que eu odiava, que eu odiava assim. Eu falei, meu Deus, como é que alguém vai num lugar desse? Eu falava, como é que alguém vai num lugar desse? Esses pastores ladrão que só sabem pedir dinheiro. Eu falava, graças a Deus, que tem a Igreja Universal. Porque se eu não tivesse ido lá, o que seria de mim hoje? Eu teria me matado. Se naquele dia eu cheguei lá do jeito que eu cheguei, se eu saísse dali do mesmo jeito, eu ia me matar. Hoje eu não estaria aqui para contar. Se não fosse essa porta, o que seria de mim hoje? Por mais drogas que você tenha consumido, ainda que você tenha sofrido uma overdose, ainda que você tenha ficado hospitalizado, em coma, agora você sabe por que Deus livrou você da morte. Você não quer mais ser escravo deste vício, você não quer mais estar rodeado de uma muralha intransponível, que são as muralhas dos vícios. Você tem um familiar viciado, você está aí agora sofrendo com a doença incurável. Você carrega traumas, a exemplo da Cirleia, ela foi viciada em vícios pesados. O vazio, a depressão só aumentava. Mesmo com saúde, mesmo com suposto sucesso, mesmo com beleza, uma mulher frustrada, amargurada. O problema da Cirleia é o seu problema.
que já não é mais o problema dela, mas o seu continua, que é a ausência do Espírito Santo. Meu amigo, domingo agora, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, vai ser a noite do vai dar certo. Para você vai dar certo. Para você tudo tem dado errado. Mas a partir desse domingo, tudo vai dar certo. E por quê? Porque as muralhas vão cair. As muralhas da sua vida vão ruir e vão cair. Mas para isso é necessário que você honre a Deus com as primícias. Honre a Deus em primeiro lugar. Não toque nos primeiros frutos. Dedique a Deus, como Deus pediu a Josué e ao seu povo que dedicasse as primícias que estavam dentro desta cidade. Tudo de valor que havia em Jericó, Deus mandou que não se tocasse, mas que se dedicasse ao tesouro da sua casa. Não era que Deus precisava, mas o povo precisava estar aliado a Deus por meio da fidelidade. Nós nos aliamos a Deus por meio da obediência, da fidelidade, colocando a nossa confiança nele e não em coisas, nem em pessoas, nem em lugares. As muralhas de Jericó ruíram e caíram, e o mesmo vai acontecer com você que está aí agora, dizendo: o passado da Cirlei é o meu presente, mas eu quero o Espírito Santo como hoje esta mulher tem. Eu quero ser feliz, eu quero me libertar desse vício maldito. Chegue cedo aqui ao Templo de Salomão, porque às 18 horas iniciaremos um encontro com o Espírito Santo. O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos, temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes, no cenário pessoal e global. O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do Anticristo. Chegou a hora de você se preparar para saber mais e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Desperta, Brasil. Se não buscarmos ao Deus vivo, a nossa independência nunca acontecerá na sua totalidade. Há quase 200 anos o Brasil se tornou independente, parcialmente, porque continua, infelizmente, sendo escravizado por políticos corruptos, políticos que fazem politicagem, pela religião tradicional do Vaticano, que tem manipulado a educação, a saúde, a economia, escravizado o povo brasileiro por tantas décadas. Se você, meu amigo, nós não colocarmos a nossa fé, se nós não buscarmos, se nós não obedecermos ao Deus vivo, ao Deus da Bíblia Sagrada, o Criador, a nossa independência nunca será total, sempre será parcial. Por isso, domingo agora, nós vamos iniciar esse propósito das muralhas de Jericó, para que venham ruir e cair e você venha tomar posse de uma vida bem-sucedida em todos os sentidos. Na oportunidade, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, nós estaremos tendo um momento da purificação, fazendo uso da água consagrada aqui do poço, do solo sagrado. Também teremos a busca ao Espírito Santo e ao estudo do livro do Apocalipse. Daremos continuidade ao capítulo 9. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão.